gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje eu vou contar as marmitas da semana junto com vocês. Se você assistiu o vídeo passado, você viu que a gente foi fazer algumas comprinhas pra poder montar as marmitas, né? E também comprinhas de dieta. Se você ainda não assistiu esse vídeo, tá bem bacana, então eu vou deixar ele linkado aqui. E hoje a gente vai fazer a organização das marmitas. Vamos fazer a organização das marmitas pra durar mais ou menos 10, 15 dias, né? Vou ver aqui como é que vai ser, a quantidade que eu vou fazer. Eu pretendo fazer umas marmitas de frango e de peixe, né? Que são as proteínas que a gente pegou pra essa semana. Mas a gente também costuma usar o patinho como proteína, como a gente estava comendo patinho semana passada. Essa semana a gente vai mudar pra o peixe e pro frango. E aí, gente, a primeira parte, antes de começar as marmitas, eu começo cortando tudo que tem pra cortar. Então aqui eu tenho a cenoura, tenho batata, cebola, metade de pimentão, que eu acabei nem comprando outro, tem até mais cebola aqui, e alho. Então eu vou cortar os temperos e vou cortar também os legumes pra gente já fazer eles primeiro, porque eu acredito que é o que demora mais. Essa semana eu pretendo fazer purê de batata, vou fazer batata também assada, porque eu vou fazer estrogonofe de frango e vou fazer, acho que macarrão de cenoura. Vamos ver aqui. Eu quero fazer um cardápio assim mais gostosinho, porque eu tava fazendo bastante só os legumes assados mesmo, com alguma proteína. É gostoso, só que chega uma hora que acaba enjoando. Então comer os legumes de outras formas também é bem legal. Eu gosto sempre de descascar a batata, porque eu não sou muito fã de comer a casca, não. Às vezes eu faço a batata rústica, né, com a casca. Só que hoje eu vou descascar todas, e aí uma parte das batatas eu vou colocar pra cozinhar, e a outra parte das batatas eu vou colocar pra assar. E aí vocês vão ver, vou montar duas marmitas diferentes com a batata. As batatas já estão aqui todas prontas, sem casca. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir elas, vou cortar algumas naquele formato realmente de batata frita. Esse daí, com esse formato, eu vou colocar pra assar, porque vai ser as batatas que vão no estrogonofe. E o outro, o restante que sobrar as batatas, eu vou colocar pra ferver pra gente fazer um purê de batata. Então aqui eu vou começar agora a cortar as batatas, antes mesmo de cortar os temperos, pra colocar pra assar, porque quando assa demora um pouquinho. Tudo pronto, gente. Aqui tá as batatinhas pra fazer na airfryer. Aqui as batatas que eu vou colocar pra cozinhar. Isso aqui, depois a gente volta pra picar. Vamos logo colocar essas coisinhas aqui pra preparar. Bom, gente, já tá aqui na cozinha. E aí eu vou começar a encher as panelas de água, né? Vou colocar aqui, essa panela aqui é uma cuscuzeira. Eu vou colocar o brócolis pra fazer logo. Então, vou colocar aqui um pouquinho de água. Eu gosto de fazer o brócolis no vapor, porque pra colocar em marmita, eu acho que fica melhor. E aí eu vou colocar, jogo a água aqui, ó, tá ir fervendo. E aqui em cima eu coloco o brócolis. Essa outra panela aqui eu vou encher pra colocar a batata. Também já vou deixar cozinhando. Eu coloquei essa abobrinha aqui em cima pra fazer, porque eu ia fazer lasanha. Só que eu esqueci que não comprei carne moída. Então isso aqui vai voltar pra geladeira e aí semana que vem eu faço uma lasanha de carne moída, que eu faço com patinho. E aí eu posso até trazer pra vocês. E esse outro lado aqui eu vou colocar a batata, que vai ser para o nosso purê. Já vou colocando aqui a batata. Eu corto assim porque depois para amassar fica mais fácil, né? Mais prático. Mas pode ser ela inteira também. Antes de colocar o brócolis, eu já vou ligando o fogão aqui. Eu não vou fazer as batatas na airfryer porque tem muita batata e porque na airfryer eu vou aproveitar para colocar o peixe para fazer. Então eu vou colocar aqui, eu vou colocar uma forminha e deixo dourar bastante aqui. Vou ligar aqui pra gente já ir colocando também as batatas. Vou começar já aqui. Aqui tá as batatinhas e aí eu coloco elas todinhas aqui.
E aí eu já tempero também. Eu já deixo ela temperadinha pra pegar o gosto enquanto ela tá no forno. Então eu vou colocar chimichurri, que eu coloco em basicamente tudo, eu gosto muito. Vou colocar páprica doce. Isso aqui é o que faz diferença na batata. E vou colocar sal. Vou misturar tudo aqui só pra ir pegando em todas as batatas, tempero em todas as batatas. Ah, tem mais uma coisinha que eu coloco também que fica bem legal, lemon pepper. Eu vou colocar um pouquinho aqui, que dá um gostinho diferente na batata também, bem gostoso. Pegar um pouquinho de lemon pepper e coloco um pouquinho. Como eu já coloquei sal, eu não coloco muito não, senão fica muito salgado. Mas ele dá um gostinho assim mais cítrico, sabe? Fica bem bom. Agora é só colocar aqui no forno. E aí a gente vai acompanhando, mas demora um pouquinho. E aí eu sempre tenho que ficar mexendo, etc. Agora vamos colocar o brócolis aqui. Eu vou ter que dar uma cortadinha aqui no brócolis pra deixar ele mais soltinho. E aí o brócolis eu faço no vapor mesmo, porque daí quando você coloca na geladeira as marmitas não sai muita água. Então eu prefiro fazer assim. Voltamos aqui pra mesa, gente, e aí eu já vou fazer aqui o tempero do peixe, porque eu já vou colocando o peixe na airfry. E esse tempero aqui, consequentemente, também vai ser para o frango, menos o pimentão que eu vou colocar só pro peixe, que eu acho que dá um gosto a mais. Vou só cortar aqui rapidinho um alho, a cebola e o pimentão pra gente colocar o nosso peixe na airfry. Vou começar a colocar agora o peixe aqui na airfry, a gente vai fazer filé de merluza. Esse filé de merluza é um tipo de peixe mais barato que a tilápia e também tem uma boa quantidade de proteína e é uma carne bem magra também. E aí a gente já testou na airfry, ficou bem gostoso, então a gente vai fazer na airfry novamente. Vou colocar aqui os filezinhos. Pra temperar, gente, eu coloco cebola, o pimentão e o alho. E aí eu vou jogar aqui o alho, eu dou uma grudadinha nele. Vou colocar aqui os temperos também. E aí eu coloco os temperos bem soltos aqui. E aí aqui agora eu vou jogar chimichurri. Vou colocar o lemon pepper, porque daí ele dá aquele gostinho de limão no peixe. E aí eu já viro o lado aqui pra colocar do outro lado também. E aí na frente vai ter que ficar abrindo, olhando, virando ele, né? Pra ele ficar todo douradinho. Vou colocar também um pouquinho de pimenta de cominho, bem pouquinho. Mas eu coloco também. Pra não ficar muito apimentado. E vou colocar um pouquinho de sal, porque mesmo que o lemon pepper ele seja salgado, ainda precisa de sal. E eu vou colocar um pouquinho aqui, dar umas pegadinhas assim nele. E aí agora ele vai pra airfry, a gente fica de olho, vai virando. E ele mesmo já solta uma aguinha, então ele não fica assim tão seco, não. Aí aqui, gente, eu vou colocar no 180, não gosto de colocar no máximo. E vou colocar 20 minutos e pouquinho. Mas aí eu vou sempre olhando. Aí aqui o nosso brócolis já tá quase pronto. Eu vou deixar só mais um pouquinho, mas ele já tá bem molhadinho. Já tá sem cor, já tá com cor, né? Tava sem cor. A batata ainda falta e vamos ver como é que tá do forno agora. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que ela tá. Olha só, ela ainda tá bem crua, mas aí eu pego e vou dando uma mexida aqui nela. Pra desgrudar o fundo e pra gente pegar, né, o fogo em outras partes também. Dou uma mexida e coloco de novo. Vou passar essa batata pra trás e vou começar a fazer um filé de frango aqui.
que vai acompanhar o purê de batata com o brócolis. Porque o frango que eu vou fazer, o estrogonofe, ele ainda tá muito congelado. Então eu vou fazer um pouquinho depois. Aí eu já vou logo fazendo esse daqui pra acompanhar. E esse frango aqui já tava temperado. Eu deixo ele embaixo normalmente pra poder comer com salada, etc. E esse aqui eu vou fazer um filezinho pra poder também fazer uma marmita com frango e batata, purê de batata e brócolis. Então vou colocar aqui pra ele ir fritando enquanto o nosso frango do estrogonofe vai se congelando. A gente já faz mais esse outro estilo aqui de marmita também. Esse frango aqui tá temperado com o mesmo tempero, tá, gente? Chimichurri. Aqui também tem cebola, tem alho. E tem a páprica, que eu sempre boto no frango. Eu gosto de colocar a páprica doce. Só uso a doce, eu não uso a outra. Enquanto as coisas vão fazendo ali no forno, eu vou aproveitar para cortar as cenouras. Eu vou fazer um macarrão de cenoura para poder comer com o frango. Aí eu só vou descascar ele, vou mostrar para vocês como eu faço, né? Mas eu vou fazendo isso porque ele também é bem rápido, eu faço na frigideira mesmo esse macarrão. Para fazer o macarrão com a cenoura, eu faço assim, eu vou tirar as pontas da cenoura. E aí eu vou tirar a casca dela também. Eu tiro aqui toda essa parte de fora dela, essa parte que eu olho lá fora, tá? Que é a parte da casca aqui da cenoura. Tirando isso, a gente fica aqui com a cenoura. E aí, como é que eu faço? Eu pego e continuo descascando ela do jeito que eu estava descascando antes. Então, eu vou fazendo vários macarrãozinhos assim. Fica grosso, né? Tem outras formas de você fazer que fica mais fino, que é mais fácil também. Mas como eu não tenho material, eu faço assim. E aí eu vou desfiando ela toda. E aí vou fazendo todo esse macarrãozinho aqui. O frango tá quase ficando pronto aqui. A gente deixou um tempinho. Eu vou deixar um pouquinho mais pra poder ele pegar mais. Aqui as batatas que estavam no forno também eu já tô desligando, que eu já dei uma olhada e já estão bem douradinhas. Essas batatas aqui do fundo eu vou desligar agora, porque eu vou começar a fazer o purê de batata. Nosso brócolis aqui também já tá pronto. E o peixe, vou dar uma olhada aqui antes de fazer o purê de batata como ele tá. Ele já ficou uns 30 minutos aqui. Eu já até liguei de novo. E ele tá ficando assim, ó. Já tá bem douradinho. Eu vou deixar só mais um pouquinho pra ele dourar mais. E daqui a pouco tá pronto. Vamos começar a fazer o purê de batata. Eu vou pegar aqui as batatas, elas já estão bem molinhas. E vou colocar nesse recipiente aqui pra gente fazer. Eu gosto de fazer no liquidificador, mas como tá bem quente, e a gente já vai aproveitar para almoçar também, então eu vou fazer aqui. Vou colocar um pouco de leite líquido desnatado, um pouco de sal, para dar um gostinho a mais eu também coloco o açafrão aqui, aí também dá uma cor, ele fica assim mais amarelinho. Aí eu só vou amassar, eu uso esse amassador aqui mesmo, para poder fazer o purê. Tem aqui dentro. Agora vamos fazer o macarrão de cenoura, que eu falei pra vocês, ligando aqui o fogo. Vou colocar um pouquinho de óleo pra gente fritar o tempero. Aí aqui eu vou jogar alho e cebola, que eu piquei. Vou deixar aqui esse restinho aqui, que vai ser para o estrogonofe. E vou deixar dar uma dourada aqui no fundo, pra depois jogar a cenoura. Aí aqui é o tempero, ó. Aí fica assim. E aí agora eu vou jogar o extrato de tomate antes de colocar a cenoura. E aí vai começar a cozinhar aqui mesmo. Vou usar esse extrato de tomate aqui, que é o de pizza. Ele é bem legal, porque ele não tem açúcar. E é leve em calorias também, não tem glúten, enfim. Eu gosto bastante das coisas dessa marca aqui. E esse aqui já tem um saborzinho de pizza, então dá um gostinho a mais.
só vai pegar a cenoura e colocar aqui nesse molho, que ela vai ferventando até chegar no ponto, né? Mas aqui é basicamente isso o nosso macarrão. Eu acho até que eu vou colocar um pouquinho mais de extrato, um pouquinho mais de molho, pra ficar mais molhadinho, mas isso aqui é basicamente isso, o nosso macarrão de cenoura. Aqui o nosso frango que a gente fez antes, eu peguei e dei uma desfiada nele pra poder colocar nas marmitas, fica mais fácil. Vou despejar aqui e vou lavar essa frigideira, porque daí eu vou fazer aqui o estrogonofe. Apesar que eu acho que aqui vai ficar... eu acho que aqui vai ficar pequeno. Pode fazer. Eu vou lavar aqui. Vou trocar dessa panela pra essa pra fazer o macarrão, porque ficou muito grande aqui. E eu vou aproveitar essa panela aqui pra gente fazer o estrogonofe. Então vou dar uma trocadinha aqui rápida. Vou passar a frigideira para cá. E o nosso macarrão vai ficar sendo feito aqui. Que ele é bem rapidinho, daqui a pouco ele tá pronto, tá? E aí vou fazer o estrogonofe nessa. Vou dar uma lavada nessa pra gente fazer o estrogonofe. Vamos lá, gente. Pra gente fazer o estrogonofe, a gente vai fazer o seguinte. Vou pegar um pouquinho de óleo. Vai, fala, começa a falar agora. Começa a falar agora. A câmera tá me agredindo. Começa a falar agora. Vai, começa a falar. Ó, pra gente fazer o estrogonofe, a gente vai pegar um pouquinho de óleo. Colocar aqui. Vou colocar o tempero que está aonde aqui. É cebola e alho. Vou deixar dourando também. E aí depois a gente vai vir com o frango, que na verdade a gente vai cortar agora, quando isso aqui está dourando, que eu ainda nem cortei. Aí tá aqui. Vamos deixar dourando um pouquinho isso aqui e vamos cortar aqui o frango pra fazer nosso estrogonofe. Vou cortar assim em cubinhos, tá vendo? Fica mais prático, mais fácil. Eu gosto de colocar sempre em cubinhos pequenos mesmo. Principalmente por ser marmita, normalmente eu gosto de comer de colher. Então o mais prático que eu possa colocar, eu coloco em questão de pedaço de corte, tá? Pra não precisar da faca, enfim. Franguinho cortado. Vou começar a colocar o frango aqui. E aí eu vou deixando dourar bem antes de fazer o molho, porque eu gosto quando ele fica bem douradinho, eu não gosto daquele frango branco, sabe? Então eu deixo dourar. E aí aqui mesmo eu já vou temperar ele. Para temperar o frango, vou usar sal. Eu vou continuar considerando porque tem bastante frango aqui, tá? Páprica doce. Vou colocar algo todo assim. E esse restinho de chimichurri também vou colocar pra gente temperar nosso frango. Vou misturar e vou deixar ele ficar bem grelhadinho antes da gente colocar o molho. Aqui nesse macarrão a gente vai colocar um pouquinho desse grão de bico aqui, já tá pronto, então a gente só vai acrescentar aqui, porque aí ele dá um gosto a mais e dá uma turbinada aqui, né? O frango já tá assim bem fritadinho, tá vendo? Agora a gente vai começar a acrescentar realmente as coisas do estrogonofe. Vou vir com extrato de tomate, aquele que a gente usou. Esse aqui não tem sabor, ele também é sem adição de açúcar, da mesma marca. Vou colocar aqui toda a embalagem. Vim com requeijão cremoso, peguei esses dois porque esse aqui tá bem no finalzinho. E é isso aqui que realmente vai dar o gosto de estrogonofe sem precisar usar creme de leite. Vou pegar aqui e colocar o requeijão cremoso. Você pode usar também ricota, light, ou requeijão cremoso, tanto faz. Você vai ver aí a depender das calorias, a depender do que você gosta mais. Eu já fiz com ricota, também fica bem gostoso. E a ricota ela é bem proteica também, né? E agora eu vou pegar, vou colocar mais um pouquinho desse outro aqui. Vou misturar isso aqui. Você pode colocar também um pouquinho de mostarda. A mostarda é bem legal pra encaixar na dieta. E agora, pra completar, a gente vem com o milho.
Milho também é bem bacana pra acrescentar na dieta. E aí isso aqui fica bem completo pra marmita, isso aqui é maravilhoso, porque só esse estrogonofe aqui já dá uma enchida bem legal. E é isso, gente, nosso estrogonofe fit tá pronto, é basicamente isso, fica muito gostoso e com o complemento da batata fica melhor ainda. Esse peito de frango aqui sobrou, que eu acabei não colocando todo no estrogonofe. Aí eu vou fazer um frango teriyaki aqui, só pra complementar as marmitas. E esse frango eu vou colocar junto com o macarrão, eu acho. Não sei, vamos ver como é que eu vou arrumar as marmitas ali. É porque, na verdade, o peixe que a gente fez mais cedo, a gente almoçou. Como a gente já tinha comido o peixe, então sobrou pouquinho. Eu fiz só 2 tilápias, né? Eu fiz só uns 3 filés, eu acho. Somos 3 pessoas, então a gente almoçou e acabou que não sobrou peixe para marmita. Então vou ter que completar tudo com frango, que não era nem ideia, porque a gente deu uma enjoada de comer frango. Mas como hoje é feriado, não ia dar pra sair pra poder pegar carne, pra pegar o patinho. Algumas marmitas eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar já pronta com o espaço da proteína e aí depois eu vou colocar 120 gramas de patinho quando comprar. O preparo do patinho é muito simples. Eu coloco o chimichurri, coloco praticamente todos os temperos que eu coloco em tudo, né? Que são os temperos naturais. E fica assim uma delícia. E aí vai ser a marmita que eu vou colocar com o purê de batata e o brócolis, porque eu acho que combina muito o patinho com purê de batata e brócolis. Para esse frango teriyaki aqui, eu coloco basicamente o frango para fritar. Eu ia colocar mais tempero, mas os temperos naturais acabaram. E eu vou colocar um pouquinho de shoyu. Ele já dá uma salgada também, fica com um gostinho bem legal. Vou colocar aqui um pouco do shoyu. Esse shoyu aqui, ele tem sódio alto, né? Tem um pouquinho de açúcar também. Então tem que comer com uma certa moderação. A gente não come sempre. Mas fica bem bacana para fazer um franguinho teriyaki. Principalmente a depender da combinação que você faça. Então colocar ele com brócolis, com algo mais leve, né? E aí combina legal. Vou colocar aqui um pouquinho de sal também. Vamos começar agora a montagem das marmitas. Vou explicar para vocês basicamente como é que eu faço aqui o peso das proteínas. Temos aqui nossa vasilha, né? Faço tanto na de vidro quanto na de plástico, dependendo da quantidade. E aí eu vou ligar aqui a balança, coloco ela, vai mostrar aqui o peso dela e aí eu tiro o peso. Vou começar montando aqui a do frango teriyaki. Então eu vou colocar 100, 120 gramas de frango. Esse aqui eu vou colocar 100. E aí agora eu vou colocar o legume, que nesse caso aqui vai ser a cenoura com grão de bico. E desse daqui eu vou colocar 80 gramas. Então eu sempre faço isso, eu coloco 100 de proteína e 80 dos outros. Tá errado. Aí agora, gente, eu tenho que tirar antes, né, o peso do frango. Eu acabei esquecendo de fazer isso. Aí eu vou vir agora com o macarrão e vou colocar 80 gramas do macarrão aqui. Marmitas prontas aqui já. Vou explicar para vocês como ficou essa organização. Aqui a gente tem as de estrogonofe, deu um total de 5 com estrogonofe completas, tá? Aqui tem a com frango teriyaki e o nosso macarrão, deu essas duas. Aí aqui eu coloquei o restinho de macarrão que sobrou para depois completar com frango ou com carne moída. Aqui temos o estrogonofe com o purê de batata, ficou essa assim. E essas aqui que são sem proteína, que são as com purê de batata e brócolis, eu vou colocar ou peixe ou um patinho, enfim. Vou ter que comprar um pouquinho mais de proteína para completar para essa semana.
E aí eu vou ver se eu coloco com peixe, também fica bem gostoso, purê de batata e o brócolis, ou então eu compro patinho e completo. Aí essas que não são completas eu vou deixar congeladas e essas daqui outras eu já deixo embaixo, porque daí a gente já vai começar a experimentar com elas essa semana. Mas é isso, gente. Essas foram as marmitas que a gente montou pra essa semana. Eu normalmente monto outros tipos de marmita também. Gosto de fazer lasanha, né? Fit, faço de abobrinha, enfim, vários tipos de marmitas. Posso trazer outro vídeo pra vocês mostrando, né, outros estilos de marmita que eu gosto de fazer. E por hoje é só, gente. Eu gosto muito de fazer, isso adianta bastante a semana. Tem vezes que quando eu consigo, eu faço mais também, né? Mas é isso, gente. Hoje foi essa organização que a gente fez. A gente também acabou fazendo o filé de merluza. A gente comeu uns 2 dias. E por isso que não ficou aqui nas marmitas, mas a gente almoçou hoje ele também. Vocês viram o nosso pratinho, enfim, como ficou. Seria também uma opção para colocar nas marmitas. Inclusive, eu falei pra vocês que ia comer pela primeira vez. Eu achei bem gostoso, muito prático de fazer, muito rápido, assim. É uma proteína muito legal pra ter. Com certeza a gente vai comprar novamente pra fazer na dieta. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que sirva pra vocês se inspirarem. É bem cansativo fazer marmita. Tipo assim, é praticamente um dia que você tira pra poder fazer. Porque tem a função das marmitas, tem a função de pesar, tem a função depois de lavar prato. Agora a pia tá lotada de prato, então assim, é um dia inteiro. Mas quanto mais marmitas você fizer naquele dia, é melhor, porque é menos tempo que você vai ficar pedindo fulano durante a semana. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar seu like. Se inscreve aqui no canal também pra você começar a acompanhar esse meu processo de emagrecimento. Tem uma playlist aqui no canal em que eu tô colocando todos esses vídeos sobre esse processo. E é isso, gente. Até os próximos. Beijão!